Boa noite a todos, professoras e colegas que estão na escuta. Vamos começar aqui a nossa apresentação. Eu sou a acadêmica Marilene Pereira da Silva, disciplina estágio curricular supervisionado, área de concentração, ensino de língua portuguesa, tema desenvolvimento na prática da leitura e da escrita do gênero jornalístico. Nossa justificativa, com o intuito de incentivar os alunos que apresentam muita dificuldade na leitura e na escrita nos anos finais do ensino fundamental, sétimo ano, primeiro ano do ensino médio, EJA, da Escola Estadual Raimundo Benedito Costa, a praticarem mais a leitura e a escrita através dos gêneros textuais jornalísticos, bem como notícia, reportagem e outros, foi que elaboramos este projeto que tem como tema desenvolvimento da prática da leitura e da escrita do gênero jornalístico. Nossos objetivos, relacionamos aqui 10 objetivos que foram trabalhados na nossa regência. O número 1, conhecer o gênero textual jornalístico, caracterização, relação com os outros gêneros de notícias. 2, ler e compreender textos informativos do gênero jornalístico, reportagem. 3, identificar os verbos que estão empregados no texto. 4, identificar em notícias o fato central e suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. 5, entender que o texto notícia se diferencia da reportagem. 6. Identificar os verbos no texto e o tempo que se encontra. 7. Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgado em diferentes mídias. 8. Identificar no texto notícia a informação mais importante que se destaca no texto. 9. Desenvolver a prática da escrita do gênero notícia. 10. Identificar na oração o predicado verbal e o predicado nominal. Quanto à fundamentação teórica, temos aqui apenas uma citação dos parâmetros curriculares nacionais, que diz: concebe a educação escolar como uma prática que tem a possibilidade de criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão da realidade e da participação em relações sociais, políticas e culturais diversificadas e cada vez mais amplas. Condições estas fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática e não excludente. Parâmetros curriculares nacionais, introdução aos PCN, Secretaria de Educação Fundamental, Brasília, MEC, SF, 1997. Temos também como autor do nosso trabalho Alberto Marilza Aparecido. Didática e metodologia do ensino de língua portuguesa, INDAIAL, Unicel, 2021, que fala sobre as competências específicas da linguagem que são estipuladas pela BNCC. E como citação, pegamos a competência 4, que está relacionada ao nosso assunto abordado neste trabalho. Em outro momento, esta mesma autora trazemos como citação falando sobre o campo jornalístico, mediático, fazendo-nos refletir que o texto jornalístico não se trata apenas de construir conhecimento, mas que o aluno se interesse pelos fatos que acontecem nos lugares onde vivem. Ferreira Emília, Psicogênese da língua escrita, Porto Alegre, Artmed, 1999. Também nos embasou na concepção de aprendizagem. Ela nos diz que há alguns processos de aprendizagem não dependem somente dos métodos, mas também de uma questão genética, e que o sujeito ativo não é aquele que é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas sim aquele que é capaz de comparar, excluir, ordenar, categorizar, reformular, comprovar, formular hipótese e organizar, e outros. Freire Paulo, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, São Paulo, Paz e Terra, 1996. Também nos ajudou uma reflexão que fala sobre a respeito da nossa prática. Nossa metodologia. Principalmente fizemos a pesquisa de campo através de observação na escola,
conversando com a gestora, com os professores da escola e a professora regente e até mesmo com alguns alunos. Após já termos feito essa aproximação, repassamos a nossa carta de apresentação para a gestora para assim começarmos a observação na sala de aula. Turno vespertino, turma 7º ano 2, turno noturno, 1º ano médio, modalidade EJA. Usamos também a entrevista com a professora regente, com questionários de perguntas abertas para possíveis respostas. Através da frequência também diária, pelas vezes que fomos na escola, o que iríamos fazer, por lá fizemos o registro. Elaboramos o nosso planejamento de acordo com alguns conteúdos que estavam sendo trabalhados pela professora regente. A observação. Nessa observação, nós temos a Escola Estadual Raimundo Benedito Costa, que fica situada na Rua da Instalação, número 230, bairro da Esperança, CEP 69.195.00. Código INEP 1306-7117, Zona Urbana, município de Boa Vista do Ramos, Amazonas. A referida escola funciona no turno matutino, vespertino e noturno, com as seguintes modalidades de ensino: fundamental de 6º ao 9º ano, regular e médio. Projeto de correção de fluxo, fase 3, ensino 40. EJA, nos anos finais, modalidade semestral, ensino 96. E ensino médio, EJA, modalidade semestral, ensino 97. A escola possui uma estrutura em alvenaria com 3 pavilhões, distribuídas em 10 salas de aulas, um laboratório de informática, uma sala de jogos, uma sala de recursos, uma sala de biblioteca, uma sala de professores, uma sala de diretoria, uma sala da secretaria, uma sala de depósito, uma cozinha, banheiro masculino e feminino, espaço de refeitório, jardinagem e horta. Tem uma clientela neste ano de 2022 de 550 alunos, docente, 30 professores efetivos, 16 contratos temporários, uma gestora, um secretário, 2 pedagogos, 2 merendeiros e 4 agentes de portaria, um vigia, um auxiliar de serviço e outros que não foram colocados aí, que fazem parte do serviço na escola. Nosso roteiro de entrevista, plano de aula. Neste roteiro, nós elaboramos 10 perguntas, sendo as 5 primeiras foram referentes à identificação da professora regente e as outras 5 foram sobre o desempenho do trabalho da professora de língua portuguesa. Quanto aos planos, foram elaborados 10 planos, 5 para o ensino fundamental e 5 para o ensino médio, de acordo com os conteúdos que estavam sendo trabalhados pela professora regente. Temos aqui três modelos de perguntas que foram feitas no questionário para a professora. Qual é a sua formação acadêmica? Quantos anos de experiência profissional você tem na área de educação? Ao ensinar língua portuguesa, qual foi ou qual é a maior dificuldade que você tem? Então, essas são algumas perguntas que nós elaboramos. Nossa vivência do estágio. Na realização do estágio, posso dizer que não foi tão fácil assim, pois não foi bem como esperava, né? Tive muita dificuldade em aplicar a regência. Quase todo dia um programa diferente na escola, às vezes nem tinha aula, daí tinha que esperar o retorno dos alunos para a sala de aula, que às vezes não era 100% frequente. As dificuldades apareceram quanto aos alunos, né? Não sabiam ler nem escrever, textos formativos, descritivos ou argumentativos. Essa foi uma das maiores dificuldades que nós tivemos. Quanto à nosso aprendizado, eu fico com a lição de que nós precisamos estar bem preparados profissionalmente e psicologicamente para atuar na sala de aula com jovens, adolescentes e adultos, porque é uma outra realidade diferente das que nós costumamos trabalhar com o ensino médio, com o ensino fundamental 1, pois os problemas são bem mais preocupantes do que com as crianças.
Essa é uma verdade. E quanto ao resultado, penso que foi satisfatório o nosso resultado. Foram alguns alunos que se destacaram com as produções de texto, noticiando fatos da realidade dele, da cidade, né? E na sua apresentação, alguns fizeram o papel de repórter por um dia. Isso foi muito gratificante para a nossa turma, pelo nosso trabalho desenvolvido. Isso aconteceu tanto na turma do ensino fundamental quanto do ensino médio. Referências utilizadas no nosso trabalho: Alberto Marilza Aparecida, Didática e Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa em DAIAL, Unicel de 2021. Ferreiro Emília, Psicogênese da Língua Escrita, Porto Alegre, Artmed 1999. Freire Paulo, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, São Paulo, Paz e Terra, 1996. Parâmetros Curriculares Nacionais, Introdução aos PECINES, Secretaria de Educação Fundamental Brasília, MEC, SF, 1997. Aqui a nossa página do link. E aqui nós encerramos com a frase de Paulo Freire: ensinar exige comprometimento. É uma frase que me chama muita atenção pela questão do que nós estamos ensinando, o que nós queremos ensinar para os nossos alunos. E aqui eu agradeço a compreensão de todos e até a próxima.